Boa noite, ouvidores! Boa noite, ouvidores em ação! Que alegria estar com vocês mais uma noite especial. Hoje é um dia muito importante, porque nós aqui, com a série Diálogos, vamos trazer aqui... Opa! Engasguei aqui. Esqueci da minha água, gente, da minha caneca. Deixa eu abrir nosso roteiro aqui. Vamos trazer hoje... um tema que é muito corriqueiro no nosso cotidiano profissional, muito, muito importante. E enquanto o pessoal tá chegando, nosso convidado, vou aquecer aqui os motores aqui do nosso roteiro. Vamos lá, ajustando. Gente, eu tô com ferramenta nova. Vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Kelly Broit, uma criadora e gestora do movimento Ouvidores em Ação. Sejam todos bem-vindos a quem chega a primeira vez no nosso canal, que vai assistir agora ao vivo, quem assistirá posteriormente. Então, é uma honra estar aqui nesse movimento, nesse trabalho, realizando o que a gente ama, né? Falar do que a gente acredita, e escolhemos aqui mais uma pauta importante para a nossa jornada aqui do Ouvidores em Ação. Sejam muito bem-vindos. Enquanto o nosso convidado solicita aqui, vamos lá. Eu sou aqui para esclarecer que a série Diálogos foi mais uma atividade que nós lançamos aqui, a nossa experiência. Tomás, que bom você aqui nos prestigiando. Que maravilha, muito bem-vindo, Tomás. Então, nós lançamos a série Diálogos em agosto e estamos hoje na terceira série, né? Na terceira episódio da nossa série. É uma atividade que conta com a colaboração aí de um membro, né, ativo, atuante, que é o Herbert, e ele sempre traz muita contribuição, ele tem a expertise da comunicação, é um profissional com experiência na atividade. Então, a gente precisa fomentar a prática e a cultura do diálogo, da escuta ativa. E essa é a nossa expectativa. A cada encontro nosso, deixar essa sementinha, né? Então, a gente, como um movimento engajado, né, para promover, integrar e fortalecer profissionais das entidades, pautadas na temática cidadania ativa, a gente sempre vai fomentar temas que sejam agregadores, a partir da escuta de vocês na nossa rede, né? Personalizada em grupos que nós trabalhamos, a gente sempre tem a escuta apurada. Em 2022, a gente elegeu a comunicação, a série Diálogos, o mote da comunicação como um valor importante pós-cenário, né, pandêmico. Nós estamos, assim, nos retomando aí na dinâmica digamos, da interação, ainda virtual e também presencial. Então, a gente tem esse compromisso legítimo de trazer essa pauta. Cadê o nosso querido... cadê o nosso protagonista, ouvidor protagonista, Herbert Drumstan? Cadê você, meu querido? Solicita aí de novo, que eu acho que eu perdi aqui. Bom, seja qual for o ambiente, a gente sempre conversa, né, que a comunicação, ela tem o seu fluxo, né? E tudo que se espera numa relação dialógica, de diálogo, é que ambas as partes conversem, escutem uma outra, e que a compreensão na abordagem de cada um prevaleça. Mas a gente sabe que a teoria é linda, falar é muito prático, fácil, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. A gente sabe que é bem desafiador. Estamos vivendo períodos assim bem tensos, né, na nossa sociedade, e a gente ali está exatamente constatando algumas dificuldades, né? E por isso, opa, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. E por isso, ouvidoria protagonista, deixa eu chamar você, amigo. Protagonista. É assim, gente, ao vivo é assim. Convidei. Enquanto o nosso convidado chega, e a gente vai falando. Então, nossa jornada, opa, maravilha.
maravilha? Agora sim. Bem-vindo! Que coisa boa, Oi, mais um encontro nosso, amigo. obrigado. Muito bem-vindo. Vamos dar boa noite para essa galera que está aí nos prestigiando. Boa Hoje a gente noite a está num todos. período concorrido aí, por causa de manifestações. Mas não tem problema, estamos aqui para honrar o nosso compromisso, né, Herbert? Sim, sim. E vamos aqui ficar com a live salva. Está escutando legal? Tá tudo bem? Tudo Tudo certo? bem. Audiência querida, todos escutam bem? Boa noite, Ó, audiência. aquele joinha pra gente, chama a galera, não deixa de chamar o pessoal para prestigiar, ok? Vamos lá, gente, ajuda a galera aí, um chamando ao outro, para a gente poder trocar experiências. Eu tô aqui na jornada aqui, chamando a Vamos interagir galera. bastante. Eu acho que hoje é um assunto importante para uma Uhum. interação do público aí. Então, nós estamos aqui. Que coisa boa, Nádia. Você aqui. Ô, gente querida, muita gente Olá, querida nos Nádia. prestigiando, né? Que coisa boa, maravilha. Muito obrigada. Bom, gente, para quem ainda não conhece o Herbert, está chegando a primeira vez, vocês vão ouvi-lo e vocês vão se encantar, se apaixonar, porque ele tem o dom dessa comunicação, porque ele acredita, ele vive. A nossa expectativa aqui, né, Herbert? Já vou te conceder a Sim, palavra. É exatamente a gente falar o que a gente acredita, com pauta, com estudo, com preparo, mas, sobretudo, com a realidade prática, reconhecendo os nossos pontos fortes e as nossas vulnerabilidades. E aí nós já dialogamos aqui, ó, para fazer uma retrospectiva para a galera, para a gente ir direto ao ponto. vamos Nós já lá. conversamos na nossa primeira, no lançamento, o poder da escuta ativa na sociedade moderna, lembra? Depois Sim, nós conversamos sobre a comunicação humana e as suas habilidades comportamentais. A gente sim. conversou sobre as habilidades natas, né, inatas e aquelas que podem ser desenvolvidas. E hoje, meu amigo caprichou, gente. Falei, Herbert, a gente não ensaia não, tá, gente? A gente troca roteiro, a gente troca ideias, mas não dá tempo de fazer ensaio não, né, amigo? Dá Não boa dá noite de tempo. novo essa galera e vamos começar? Vamos embora? Conta Vamos, vamos aí. embora. Para quem não me conhece, quem está entrando nessa série de diálogos, né, que Kelly, modesta parte, eu acho que os elogios, eles são acima, eu sou apenas uma simples pessoa que venho contribuir de alguma forma através da comunicação, algo que eu amo muito, de forma muito efetiva e trabalho com isso todos os dias. Eu acredito que a série de diálogos não é só para nós dois, mas é para o nosso público que acompanha, para toda a sociedade, né, que nós estamos vivendo momentos agitados agora, época de eleição, escolhas. Então, acredito que a sociedade hoje ela está movida a escolhas e principalmente por muitas vezes, entrando nesse assunto hoje, a questão da comunicação velada, aquilo que o nosso corpo sente. Então, nós, ao decorrer da série de diálogos, falamos de inúmeros fatores com relação à comunicação e hoje falar do silêncio. O quanto isso é válido, no quanto ser um bom ouvinte é bom, mas ao mesmo tempo o silêncio ele nos leva a caminhos que não são adequados. Então, eu acredito que hoje realizar essa abordagem, principalmente com o nosso público, será muito importante a interação das pessoas. É um tema que nós vamos hoje ser um pouco mais ousados. Não sou especialista em saúde mental, mas Não acredito que somos, né? Mas a gente vai navegar, né? navegar na questão da voltado mais à comunicação e navegar de como trabalhar com pessoas e conviver com pessoas, isso a gente pode atribuir no nosso dia a dia e colocar eu acho acredito que não é não só o modo de pensar, mas colocar as pessoas no momento de reflexão, né? Eu acredito que algumas vezes é nosso momento tão atordoado do nosso dia a dia, a correria, que nós não paramos para pensar em outros fatores. É um momento de reflexão. Perfeito. Então, olha, para quem chega, Lourdes, querida, professora maravilhosa, bem-vinda. A Boa nossa noite, audiência está aí, Lourdes. prestigiando. Então, vamos Que direto bom. ao ponto, porque o nosso encontro aqui, Vamos. eu quero ouvir o nosso amigo aqui. Bom, o que o corpo fala e que a nossa boca não diz. É o que você colocou um pouco do cenário que a gente está vivendo, a questão de estarmos velados, ou seja, a importância do silêncio, ou seja, a boca não fala, o corpo fala pelo silêncio, pelos gestos, né? E aí
eu lembrei, eu separei o livro que eu tenho para provocar a gente. Quem conhece esse livro aqui é um livro bem antigo, O Corpo Fala, de Pierre Welry. E o livro, ele fala, né, da linguagem silenciosa da comunicação. Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, da comunicação não verbal, né, do não dito. E que ele tem como objetivo, em essência, assim, mostrar as diferentes maneiras como nós reagimos, né, em vários relacionamentos. A gente aqui está falando de espaço institucional, empresa, trabalho, mas a gente aqui, na série de diálogos, a gente quer expandir, porque nós somos um ser integral. Então, a partir dessa perspectiva, naveguei um pouquinho nele, mas a gente não vai falar dele, é só uma dica. É um livro antigo, mas é bem interessante. Então, eu queria assim, pensar, vamos lá direto, eu fiz alguns tópicos aqui para a gente conversar, quer ver? A gente sabe que é a boa comunicação. Sem ela, inclusive, não há sequer saúde mental. E esse é o espírito da nossa jornada por aqui na série Diálogos, é proporcionar esse espaço para a gente também dizer que nós somos quem somos, gente como a gente, profissionais que estamos aí na linha de frente numa atividade profissional de escuta, que somos exigidos como pré-requisito numa escuta ativa, né, em toda relação de atendimento, relacionamento com o público. Isso é uma premissa. E aí, fala para a gente um pouco sobre isso, né? Você sabe que como que a boca, né? Quando a boca cala e o corpo fala. E aí, às vezes, ele berra, não é? Não é assim? Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que hoje, né? Hoje, numa sociedade totalmente comunicativa, né? Conforme nós relatamos, né? Nós vemos uma sociedade comunicativa, mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade totalmente silenciada. Por que silenciada? Porque algumas vezes, em algumas situações na vida, nós ficamos em silêncio e algumas vezes dentro desse cenário, né, do corpo, o corpo respondendo, porque é isso, nós que trabalhamos com atendimento, principalmente, nós ficamos, na minha prática, é muito silêncio e mais escuta, mas algumas vezes, né, nós precisamos achar, como profissionais, a válvula de escape disso, né? E algumas vezes o nosso corpo, muitas vezes, por mais que tenha situações que nós conseguimos relevar e nós estamos acostumados, né, com o dia a dia, nosso corpo sente algumas vezes, porque algumas vezes nos exige que nós ficamos em silêncio, né, na nossa vida pessoal, tanto na nossa vida profissional, ter inteligência emocional para lidar com as situações. Mas só que, qual é o grande problema da questão? É ser reativo ou ficar em silêncio, né, a todo momento. Eu acredito que aí entra a questão da inteligência emocional. E como nós conseguimos adequar a inteligência emocional nesse sentido? Por quê? Porque é isso. Num silêncio, nós não conseguimos atingir êxito nenhum. Por quê? Porque o silêncio o nosso corpo sente, a nossa feição sente, o estresse nos elevam a esse parâmetro. Então, como é que nós conseguimos dosar entre o silêncio e a comunicação? Então, eu acredito que hoje a nossa sociedade, por muitas vezes, ela falta um pouquinho de comunicação, não é comunicação, mas inteligência emocional, de como se comunicar, porque algumas vezes a inteligência emocional ou nos elevam a reação muito ativa, né? Aquela reação muito explosiva, ou nos eleva ao silêncio. E como é que nós trabalhamos esse silêncio? É uma questão, acho que, de autoconhecimento também do nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso templo. Então, como é que nós trabalhamos isso dentro do nosso corpo? Porque é isso. Tem pessoas que escutam uma situação e ficam extremamente irritadas e levam para o seu corpo, levam o rancor, levam, uma palavra que eu não gosto muito, mas eu vou falar, o ódio, a questão de ficar chateado naquele momento. Mas como é que nós trabalhamos isso? Será que é a reflexão que fica para todos? Será que vale a pena entre viver dessa forma? Será que é válido? Será que vale a pena nós termos razão ou, ao mesmo tempo, ser feliz? Eu acredito que a felicidade é muito maior que a razão.
eu não sou dono da razão, ninguém é dono da razão. Então, Uhum. qual é o desafio disso, né? De levar essa plenitude na vida, né? Eu acho que você está trazendo uma coisa, olha aqui, você está falando, eu estou pensando aqui, audiência querida, bem-vindos, Joel, todo mundo que está chegando, Patrícia, muita galera chegando, Sônia, muito obrigada. Audiência, vale interagir com a gente, tá? Pode Sim, fazer comentários, concordar, discordar, trazer sua percepção acerca do tema. Como é que hoje está, né? Aí eu faço a pergunta para ele e falo também para a audiência, para trazer. Você está dizendo ali que a questão do silêncio, do corpo falar muito mais do que propriamente se expor, porque o fato é, hoje, muitas das vezes a gente prefere ficar em silêncio, porque a sensação que a gente tem é de que ninguém quer nos ouvir. Todo mundo precisa falar, mas ninguém quer ouvir. Ouve aquilo, é seletivo. Então, o que as pessoas fazem? Bom, eu não vou ficar discutindo, falando com uma pessoa que não quer ouvir, ou que eu vou falar, pergunta. Você vai falar uma coisa, ela mesmo fala, ela mesmo responde. Né? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu me vigio o tempo inteiro quando eu vejo. Né? É claro que a gente não faz isso por má intenção, mas eu sou uma pessoa que tenho autocrítica e porque eu gosto de me comunicar, gosto de te externar, mas eu tenho aprendido demais esse percurso do corpo falar, deixa meu corpo dizer, silenciar, escutar o outro. Eu posso estar dizendo, me externando alguma coisa. E você estava falando sobre a gente os sinais que o corpo também dá para a gente, né? Quando a gente. O Herbert que está falando, eu querendo falar, suponhamos aqui, pô, eu vou interromper o Herbert. Aí eu estou fazendo uma expressão aqui firme, meu Deus, não vai parar de falar. Você, de repente, não está me percebendo. E não, estou percebendo que a Kelly está precisando falar. Kelly já fez o corpo endureceu, tem gestos. Esse livro, ele até traz alguns estudos sobre posturas, que não é a expectativa nossa aqui, apesar do corpo falar. A gente não vai entrar nos detalhes. Mas o fato que você também trouxe me lembrou uma situação agora, que é a questão de somatização, né? A gente sim, somatiza as questões que a gente não consegue verbalizar. Porque existe uma coisa quando você silencia por opção, uma tomada de consciência, ali está se estabelecendo um diálogo, concorda? O sim. diálogo estabelece. Eu estou te ouvindo, eu estou silenciando, estou te dando a vez, estou te dando a voz. Então, isso é muito importante. Eu acho que o Herbert hoje precisa falar muito mais que eu. Eu vou ficar mais em silêncio, eu posso trazer uma postura acolhedora, você vai sentir muita vontade para falar. Ou poderia ser o contrário. Eu estar aqui agitada e querendo falar e você nem aí para o que eu estou falando. Então, pode ser uma série de coisas. E aí a gente avançando. A próxima questão, né, é do que o corpo ele cria seus mecanismos de defesa. Aí vamos, gente, vocês concordam? Faz sentido isso para vocês? Vamos pensar aqui sobre a questão de como que o corpo, né, como é que a gente pode falar? Vamos pensar sobre alguns caminhos e por que isso acontece, né? Ele cria seu mecanismo de defesa, que é muito comum acontecer. Como que você acha? Quais são os sinais que o corpo emite para isso? A partir de qual emoção? Que a gente falou muito sobre ter inteligência emocional, mas assim, desse autoconhecimento, mas como é que é isso? Quais os sinais que o corpo emite? O que você acha Olha, para que Kelly, ele possa criar seus mecanismos de defesa? como um bom comunicador e com diversos, nós somos pessoas versáteis, né? Nós convivemos com todos os públicos, várias personalidades. Então é o dia a dia, mas assim, pelo que eu percebo, é algo em comum entre sociedade, tá? Entre o perfil de, aliás, personalidade, né? Eu Uhum. vejo muito a questão do imediatismo nas situações. Eu acho que é muito exagerada a questão do imediatismo, as pessoas estão muito imediatas nessa questão e isso gera um estresse. A questão do silêncio, mas não é um silêncio respeitoso, mas é um silêncio debochado. Eu Uhum. acredito que esse silêncio debochado, é igual que você acabou de me falar. Eu não aguento mais escutar a Kelly. Ai, que saco escutar a Kelly.
E essa questão, as pessoas não têm essa paciência de ter esse pensamento seletivo, essa escuta seletiva, como nós falamos. Uhum. Então eu vejo as pessoas se estressando de uma forma que não tem, dentro do cenário, não tem, como é que eu vou falar? Não tem o porquê, não tem uma motivação. Porque tudo é um momento, igual que eu falo. Eu tenho minha válvula de escape, que é a minha atividade física, que é a corrida. Através da corrida, eu aprendi uma coisa. Você mantém um ritmo aonde você, lá na frente, você está treinando a sua paciência. Porque é Uhum. isso, a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa sociedade, não é um resultado imediato, e sim um trabalho diário, é um trabalho que requer um tempo, as coisas. Uhum. Então, o que acontece? Por que que o nosso corpo, ele diz? Porque algumas vezes as frustrações, elas entram muito em cima disso, e, e por que que nós não paramos para pensar sobre essas frustrações? Será que vale a pena levar isso adiante? Será que dá para parar por aqui? Porque é isso, as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão ruminando muitas coisas. Porque é isso, a decepção, ela entra muito acima, que é pertinente o sentimento, mas fica ruminando aquilo. E a ruminação não são por coisas que são pertinentes à nossa sociedade, sim, muito materiais também. Então, poxa, olha o extremismo. Como é que hoje, como sociedade, nós podemos trabalhar isso? É conforme eu te falei, eu acho que as pessoas estão se decepcionando de uma maneira que talvez seja muito, vou usar uma palavra, muito exagerada, porque eu acredito que não é dessa forma, e ao mesmo tempo não está conseguindo trabalhar o emocional, porque a frustração está acima de tudo. As pessoas hoje estão muito desconfiadas, medo de ser passadas para trás, medo de sofrer situações emocionais que não são adequadas dentro de um relacionamento afetivo, vai. Então, hoje as pessoas meio que criam um escudo porque sofreu lá atrás, mas poxa, não é porque você teve um sofrimento lá atrás que eu vou trazer isso para minha vida atual. O que passou, passou, e o que importa é lá na frente. Então, eu acho que é esse o desafio. O que que acontece? Esses sentimentos não trabalhados dentro do nosso corpo, esse extremismo criado dentro da nossa mente, Uhum. que vai criando monstros que vão nos colocando longe, porque a nossa mente é isso, a nossa mente é um poder emocionante. Ou ela te eleva para o lado bom, para você ser Uhum. pensativo, criativo Uhum. dentro da sua opinião, ao mesmo tempo ela cria um monstro dentro da sua mente que você vai criando uma avalanche de situações ruins. Então é Eu isso. Eu costumo dizer que sempre a mente também mente pra gente. A a mente 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 pra mente. gente. E eu uso um outro termo, o ponto de vista. Como é que nós enxergamos, por exemplo, nós estamos passando por um problema atual, vai? Como é que nós enxergamos? Qual que é o Uhum. nosso ponto de vista disso? Vamos trazer o ponto de vista positivo ou negativo? Porque o negativo é isso, nosso corpo vai sentindo e vai combinando aquilo. E o positivo nós vamos trabalhando criatividade. Depende de Uhum. como as Uhum. pessoas enxergam isso. Você está tocando num ponto muito interessante, né? Por isso que o corpo, né? Muito bem-vindo, Marlos, querido amigo Olá, Marlos. psicólogo. Seja Opa, bem-vindo. muito bom Legal. ele aqui presente com a Bom, gente. Professor, ele desculpa é ele, viu? psicólogo também. Nós estamos aqui ensaiando um pouco do nosso estudo, da nossa leitura, do que buscando colaborar e também reverberar um pouco das nossas experiências cotidianas e é o despertar de consciência, né? A pauta da série Diálogos, viu, Marlos? Muito bem-vindo. E ele destacou aqui, aprendendo a dosar a energia e, consequentemente, as emoções. Muito do que você falou, que cada um busca um mecanismo, né? Exatamente. Então, esse mecanismo de defesa, seja positivo, seja reativo, né? Negativo, muitas das vezes, né? É o que vai ser a linha tênue, vai fazer a linha tênue aí do desafio, que ora, é uma questão do nosso ego, que é o espelho, né? Ué. Tem uma fala que é muito interessante. Bateu, doeu, pega que é teu. Por quê? Porque se te incomodou, é muito mais seu do que do outro, né? Então, nossa, fulano de tal tem uma... Eu trabalho lá no setor tal, toda vez que eu vou levar
Ele entra na reunião, fica em silêncio. Não falo mais. Meu corpo tá falando, né? Ó, tá lá, tá falando. Então, ou esse usuário já veio aqui pela milésima vez fazer reclamação. Meu corpo já diz, eu tô lá. Diga, fala. Ou seja, como é isso na prática? Isso com nossos familiares? Isso nas nossas relações afetivas? Enfim, todas as searas, né, de estabelecer comunicação, né? A nossa pauta aqui hoje é o que o corpo fala porque a boca cala. Então, se a boca cala, o corpo fala. A gente precisa externar isso. E aí a gente está aqui debatendo exatamente como que a gente pode pensar nos diferentes espaços. Quais as vantagens e desvantagens, né, desse mecanismo de proteção que a gente cria? Pensando aqui, seja para a somatização que pode, né, psicossomatização até, que pode trazer estresse, tensão da nossa psique, atingir a nossa psique, e pode ser também uma outra vantagem de proteção, de resguardo. O que você acha sobre isso? Fala um pouco. Bem-vinda, Dani. Oi, Dani. Então, Kelly, eu vou trazer uma atribuição, assim, eu sei que todas as pessoas têm a sua religião e, né, Claro, respeito claro. todos, lógico, né? Vivemos num país democrático, né, de diversas religiões. E assim, eu acho que a questão também muito atrelado à questão da fé. Acho que quando você tem fé naquilo que você acredita, naquilo que você deseja, você consegue elevar o seu lado espiritual. Eu acredito que é isso. Eu entro na questão também do ponto de vista, o ponto de vista negativo. O quanto de carga, né, traz para o nosso corpo, né? A questão negativa, de enxergar as coisas de uma forma pessimista, porque eu acredito muito nisso, tá? Que você, a todo momento, não que não é legal reclamar ou falar, porque não, eu trabalho com reclamação, é óbvio que eu vou ver reclamação, mas quanto isso traz para o ambiente, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu acredito que eu sempre procurei trabalhar as soluções, né, dentro de qualquer cenário na vida pessoal, falar, vamos trabalhar soluções com relação aos problemas, porque não adianta a todo momento, nós entendemos a insatisfação, o que é normal, o que é legítimo, e todo mundo tem o direito de reclamar, mas a reclamação também num alto tom, né, a todo momento, isso traz uma carga ruim para o nosso dia a dia, e isso traz uma sequência de situações que não são boas. Então, eu acredito que essa carga espiritual que dentro do nosso corpo ela vai sentindo, ela vai nos levando aos problemas de saúde, a questão da depressão, né? Tanto falada, a questão de um problema, no caso de entre aspas, um câncer. Depende de cada situação, como é que nós estamos vivendo, né? Assim, não é um julgamento, porque nós não estamos dentro de cada ser humano, nós não estamos dentro do coração das pessoas, né? Eu acho que hoje a tratativa com o ser humano e atrelado a essa questão da emoção é igual que o Dirceu falou, né? Ele falou essa coisa do equilíbrio, né? Como é que hoje qual é o grande desafio? O equilíbrio emocional. E como trabalhar isso, né? Hoje as pessoas acredito que estão recorrendo mais à terapia, para o autoconhecimento, né? Então eu acredito que como eu trabalho isso, como é que é o nosso dia a dia com relação a isso? Então, é como eu sempre falo, ponto de vista nas situações. Eu sou uma pessoa que busca a solução. Eu não vou ficar me lamentando, porque é uma característica minha. Mas eu vou entender a lamentação, mas em cima disso eu vou falar, não, vamos solucionar. Mas não carrega isso para você. Por isso que eu falo, eu acho que as pessoas, elas estão querendo carregar fardos por uma questão do espelho, quando você fala do ego, né? Essa questão, eu tenho O que ego carregar tudo, eu tenho que carregar tudo porque eu sou forte. Não. Até porque nós não somos fortes, nós somos seres humanos. Eu não sou forte a todo momento. A diferença que eu tenho é que eu consigo enxergar o ponto de vista nas coisas. Porque eu não sou forte. Eu apanhei muito para aprender a entender o ponto de vista. Porque uma coisa é ser forte, outra coisa é você entender e ter maturidade emocional
para o entendimento das situações adversas na vida. Uhum. Não vai acabar. É isso que eu falo. O grande problema do ser humano, na minha opinião, tá? Podem discordar. Eu acredito que o ser humano, por muitas vezes, ele exige viver num mundo fantástico, que não há problema. Imaginou se não tivesse problema no mundo? Já imaginou se a gente não tivesse problema na nossa sociedade? Como é que a gente ia viver somente na felicidade? A felicidade a todo momento também não traz felicidade. Uhum. E os problemas vêm para a gente valorizar a nossa felicidade. Então tudo tem um motivo, tudo Deus na nossa vida, ele nos dá a nossa cruz, como Paulo, cada um acredita de jeito, mas nos traz a dosagem de como nós vamos carregar esse fardo. Então eu acredito que as pessoas precisam entender um pouco melhor de como trabalhar isso no nosso dia a dia. Pô, vamos trabalhar um momento difícil, relaxa, vamos entender, cabeça um pouco mais fria. Vamos entender o momento. Pô, não acabou tudo. Nós podemos Uhum. perder uma guerra, mas não perdemos a batalha. Então é Uhum. isso. Eu acho que as pessoas precisam saber dosar e ter o poder emocional de separar as situações e tentar ser analítico, como nós somos no nosso dia a Perfeito, dia. perfeito. Nesse livro aqui, gente, olha, que é sensacional, ele tem um capítulo, capítulo 13, e que ele fala sobre muito do que você está dizendo, sobre a questão da espiritualidade, né? A gente sabe que o nosso corpo, nós somos um ser integral, e ele traz muita pauta de como a pergunta é um amor e a sua expressão corporal, né? As mensagens, o que é o amor, como amamos as coisas, amamos as coisas, olha, e as pessoas, né? Então, assim, são reflexões, como é que é hoje a nossa relação, né? Com a materialidade, com o outro, como a gente lida, como que a gente estabelece relação dialógica com esse objeto, com o simbolismo de algum, né? Porque assim como todos os sentidos são despertados para a gente estabelecer um diálogo, inclusive não verbal, como a gente está falando aqui, né? Sim. A gente pensa em todo um objeto remete a um momento, uma emoção, né? Ganhei esse bottle num dia tal, poxa, aquele momento foi muito valioso, muito mais do que o bottle, mas quem me deu, como ele me ofereceu, o abraço que eu recebi, né? E assim a gente vai atribuindo sentido a cada vínculo comunicacional, seja com coisas ou com pessoas. Eu acho que é interessante a gente reconhecer isso. Aí ele trabalha aqui personagens, animais, até para fazer essa comparação. Mas trazendo para a nossa pauta aqui, do que a gente está pensando nas vantagens e desvantagens, né, de criar mecanismo de proteção que o corpo fala e a boca cala, né? Então, como é que a gente pensa, né, nesse processo para a gente não somatizar a ponto de adoecer? Como que a gente pode tirar vantagem desse processo, criando essas estratégias, ora, muito favoráveis a gente silenciar. A gente conversa bastante, a Dani faz ótimas postagens sobre isso, sobre a Sim. importância da escuta, a importância do posicionamento, a importância de sermos nós mesmos, mas também é o famoso discurso que se fala, pérolas a porcos, não, né? Não dá pérolas a porcos. Então, agir o silêncio, de fato, ele é relevante. E aí você vai chegar na questão que é muito importante. Falar da importância do autoconhecimento. Porque pelo caminho do autoconhecimento a gente consegue interagir consigo mesmo, perceber como nós sentimos, como o nosso corpo se manifesta, expressa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância do autoconhecimento, pensando nesse processo de comunicação verbal e não verbal. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, a questão do amor, né? Vou deixar a reflexão para as pessoas. O que nós gostamos?
Nós gostamos de várias coisas. Gosto de um monte de coisa. Você também gosta de um monte de coisa. Eu vejo você lá na praia, no Rio de Janeiro, lá, né, fazendo o seu trabalho. Você ama aquilo que você realiza, que é a comunicação. Mas aquilo que nós não gostamos, será que a gente reconhece aquilo que não gostamos? Será que temos o autoconhecimento daquilo que não gostamos? Porque falar o que nós gostamos é muito fácil, mas trazer o que nós não gostamos é muito difícil. Então, eu acredito que existem dois fatores aí. A falta de coragem de falar aquilo que não gosta, porque com medo de desagradar o próximo, e o medo, e o medo de se preocupar com todos, né? Se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar da gente. É que eu falo sempre, eu vim para o mundo, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar aqui, de estar conversando com você, mas se eu vim para o mundo, eu vim para fazer a diferença. E se eu vim para o mundo é para prevalecer coisas boas, dentro da minha vida pessoal e dentro da minha vida profissional. Então, durante esses anos, como pessoa, eu acredito que trabalhar o autoconhecimento é o nosso momento, é o nosso, como eu falo, o nosso corpo e a nossa mente é o nosso templo. E como é que nós vamos refletir isso? Eu acredito que por situações de uma adversidade que já passei na minha vida, eu tenho um grande exemplo aqui em casa, minha mãe é deficiente física, então a minha mãe me mostrou várias situações em que conseguiu me colocar na minha vida pessoal no quanto é tão importante o autoconhecimento, porque ela também teve que se transformar, entendeu? Então, a nossa mudança, ela é como se fosse uma fênix, ela vai transformadora. Então, eu aprendi muito com ela, essa questão de como enxergar o ponto de vista nas coisas. Então, ela é um grande exemplo de como esse autoconhecimento ele é muito importante. Então, eu tive que me autoconhecer novamente em vários fatores. Então, por isso que eu falo que a nossa vida, ela nos coloca situações adversas e é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Então, como a gente busca o entendimento disso? Por que eu estou passando por isso? Hoje, talvez, se eu não tivesse a minha mãe, né, devido às circunstâncias que aconteceu com ela, talvez eu não seria dessa forma hoje, porque eu me transformei. Eu tive que lutar muito para ter esse autoconhecimento como pessoa, como um membro de uma sociedade, ou de hoje enxergar as pautas, de hoje ter um canal Ouvidor e a Protagonista, de reconhecer toda a sociedade, de ser inclusivo, de ver pessoas que necessitam escutar uma palavra hoje como a nossa. Então você percebe, eu nunca fui comunicador, eu não era comunicador. Então, é o que eu falo, tem situações na nossa vida que elas nos transformam. E é isso que a sociedade precisa algumas vezes, tratar a diversidade e o nosso corpo sentir a diversidade e de como o falar nosso é importante. Por mais que no primeiro momento seja um desabafo, e precisa desabafar. Poxa, eu estou passando por um momento difícil. Vamos lá, vamos conversar. Vamos entender. Porque uma pessoa que está do lado de fora, e algumas vezes através de pequenos gestos, você transforma a vida das pessoas. Então eu acredito que as pessoas por, ficam mais silenciadas por uma falta de empenho e algumas vezes por um olhar mais singelo quando você fala de amor. Então, o que o amor traz? Né? O nosso olhar afetivo, o nosso olhar carinhoso, o nosso olhar sincero. Então, quando eu falo de amor, eu falo de um pensamento amoroso, do quanto a gente precisa, poxa, vamos lá, vamos conversar sobre ter um pensamento mais afetivo. E algumas vezes as pessoas não conseguem, dentro do ponto de vista como sociedade, não conseguem saber fazer essa dosagem do que é amor, do que é crítico. Algumas vezes temos que ter razão, óbvio. A nossa vida também não é constante amor e não vamos ser hipócritas e falar que é lindo e maravilhoso.
Mas eu prefiro algumas vezes falar sobre ser amoroso, porque essa é uma característica pessoal minha, como eu sempre falei. Mas como é que hoje as pessoas conseguem atingir o próximo em uma escuta carinhosa e a pessoa conseguir desabafar? Então também tem uma questão que algumas vezes deixar para lá é bom, é uma inteligência emocional, porque a gente precisa sair de uma situação em que o silêncio é o melhor caminho. Mas até quando esse silêncio ele é pertinente? Então, eu acredito que o autoconhecimento das pessoas, de saber dosar as situações e saber do que não gostamos e aquilo que gostamos, conseguir ser crítico e ter definitivo isso dentro da nossa característica como vida. Então, eu acredito que as pessoas precisam entender e saber fazer essa triagem com relação a essas questões pessoais. Você tá falando aqui, minha mente tá assim, ó, borbulhando. Por quê? Eu acho que a gente toca, quando a gente fala em amorosidade e amor, né, é no sentido pleno, é o que nos diferencia das demais espécies, né? Que eu acho que tem muitas formas de manifestação. Amorosidade, ela é no sentido de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então, Exatamente. olha o que o Marlon coloca aqui. É preciso chorar pelos olhos, falar com a boca, pois as emoções fluem e precisam ser conhecidas. Perfeito. Pois, quando não se age assim, as emoções brotam por algum órgão. E aí vem a questão dos adoecimentos, né? De se potencializar, de desviar daquilo que a gente precisa enfrentar, né? E aí, quando você traz aqui a questão do corpo falar, né? Da gente pensar assim, de criar um momento. Essa semana, minha filha conversando muito comigo, ela me coloca em xeque o tempo inteiro, e é sensacional. Mãe, a gente tem que largar a rede social, a gente tem que largar esse mundo virtual, a gente precisa. E na verdade, a gente precisa de qualidade de conteúdo, qualidade. Porque vai ouvir aqui quem quiser ouvir, quem não quiser ouvir, não vai nos ouvir. Vai entrar, vai sair. Tá interessante, não me é conveniente. Não, eu não tenho curiosidade desse tema, ou não é pertinente para mim, é muito blá blá blá. Enfim, cada um vai ler de uma maneira, né? Uma leitura de real, porque o mundo virtual ele se tornou real para a geração nova, para as crianças. Esse mundo virtual ele é o mundo real também. Mas a gente sabe, com a experiência de vida, quão valioso é estarmos lado a lado, interagirmos socialmente, na coletividade, né, nos espaços que a gente chama, em diversos espaços. Eu tenho um canal Dose de Imunidade Amorosa, que você também Sim. conhece, e eu lancei nesse semestre Espaço Café com Fé. Por quê? Porque eu percebo, e falando de Dose de Imunidade Amorosa, que é o nome do canal, eu percebo, eu tenho as escutas que eu faço com alguns pacientes oncológicos e outros já restabelecidos com a sua saúde, mas eu faço algumas escutas e, assim, a gente não consegue proporcionar espaço para a gente. E, às vezes, é aquele virtual, é aquele momento que eu quero estar sozinha, que eu não consigo estar em outro lugar. Eu vou sentar aqui, hoje eu vou ouvir, vou trocar aqui, vou ouvir o que essa pessoa tem a me dizer. E tem tido feedbacks assim, muito interessantes, porque, às vezes, as pessoas não escutam ao vivo, escutam depois, né? E aí, de madrugada, me manda mensagem falando, gente, que legal, né? Então, Sim. assim, a forma como a gente se expressa, se coloca no mundo, é uma escolha, é o time de cada um. Cada um tem o seu time, Exatamente. cada um tem o seu momento de expressar. E aí, falando desse espaço de se autoconhecer, né? É quando a gente consegue compreender e entender o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na ouvidoria, porque eu estou na ouvidoria, porque eu não estou numa ouvidoria, porque eu estou no RH, porque eu estou trabalhando ali e acolá. Enfim, são muitas as perspectivas em que a gente precisa pensar e refletir sobre a nossa forma de se manifestar, de se comunicar. Então, eu queria que você também falasse um pouco
sobre essa forma da gente pensar além, né? De acolher o diferente, acolher aquele que é tímido, acolher aquele que fala, aquele que não se expressa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acredito, eu sempre brinco, né? Algumas vezes na. Isso daí acho que eu acredito que a comunicação e aquilo que eu faço é um dom que Deus me deu. Acho que não, acho que a nossa profissão não é das mais fáceis, né? Modesta parte, é uma profissão muito difícil. Você ser unânime Uhum. em conversar com pessoas de vários segmentos, de várias faixas etárias, de diversas opiniões, do ego, mas eu Uhum. acredito que, de forma involuntária, eu acredito que a boa escuta ela é o caminho, é o melhor caminho que tem no mundo, porque é isso, algumas vezes a pessoa é muito tímida, mas algumas vezes você estimulando, eu acredito que uma boa escuta, você estimulando ela numa conversa para se tornar interessante, algumas vezes você dando uma boa escuta, a pessoa ela acaba conversando mais, né? Então, algumas vezes as pessoas elas ficam acuadas, né, tímidas, por um receio de falar e ser criticada e por uma ausência de escuta. Então, eu acredito que se você prevalecer uma boa escuta com pessoas de diversas opiniões e respeitar esse espaço, eu acredito que esse é o melhor caminho. E isso surpreende por muitas vezes. Eu acredito que por muitas vezes a pessoa fala: Nossa, eu não fui escutado em diversos lugares, mas com você eu tive o respeito da palavra, que é muito importante. Eu tive o respeito da sua escuta. Então, o tão qual importante é de você conviver com diversas pessoas e o tão qual importante é a escuta. E eu acredito que dentro da nossa sociedade hoje, né, se você for ver no âmbito político ou no âmbito de convivência pessoal, em vários fatores, quando você fala no caso da internet, né, eu acredito que algumas vezes as pessoas elas não conseguem e não querem entender por muitas vezes a ter uma escuta, né? Igual a Patrícia falou agora sobre responsabilidade afetiva, né? Perfeito, adorei, Patrícia. Então, Exatamente. a Patrícia tem uma responsabilidade afetiva comigo. Então, é isso, né? O quanto a responsabilidade afetiva com os nossos pais, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa sociedade, porque eu tenho uma responsabilidade afetiva com você, porque eu tenho um respeito por você. E é isso, por mais que as pessoas algumas vezes não tenham o mesmo respeito, mas eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora nessa questão de dentro da minha escuta e dentro da minha habilidade, e dentro daquilo que Deus conseguiu dar para minha vida, trazer um pouco de contexto para a vida das pessoas de respeito. Então, por muitas vezes a pessoa fala, poxa, meu, cara, o profissional lá, poxa, ele me deixou sem jeito porque ele me escutou. Nossa, você vê, né? Você percebe que é algo tão simples e é algo que faz parte da nossa sociedade, que é o básico. Você vê como isso surpreende? Então, eu acho que fica mais uma reflexão aí de como nós, como sociedade, dentro das divulgações de comunicação, dentro de um cenário hoje muito de crítica, como é que a gente trabalha a nossa escuta? É que fica outra reflexão. Eu acho que a palavra-chave aqui nessa questão e que a Patrícia trouxe é a afetividade. O que, que ela significa na sua essência? Afetar e ser afetado. O afetar e ser afetado. Todos, qualquer ação temos uma reação. E como que cada um interpreta essa modalidade, entre ser afetado e afetar, né? Quando ela com dose amorosa, né? E vem a afetividade amorosa, é quando a gente entende e estabelece a comunicação. Existe uma fala de que a comunicação, ela só só acontece. Ela acontece na medida em que você é afetado. Ou seja,
Se você não for afetado pelo que foi externado, você não estabeleceu comunicação. Então, assim, quando você é afetado pelo que você emite e recebe do outro, você estabeleceu essa comunicação. Essa semana, eu vou até botar no grupo amanhã, ou mais tarde, um texto na revista Forbes, muito interessante sobre a comunicação e a importância da saúde mental desse processo comunicacional. E aí, no texto, parece que ele traz 3 pontos, assim. Ele fala, deixa eu ver só, acho que eu até anotei aqui, peraí, acho que eu até anotei. Depois me manda, me encaminha, vou mandar, porque é bem interessante. Saiu essa semana. Me parece que ele fala um pouco assim, para que a gente estabeleça essa comunicação, verbal ou não verbal. Ele destaca a competência, ou seja, a importância da competência, da clareza da comunicação, né? Ou seja, como é que a gente exercita essa competência de comunicação, essa clareza? Ela se constrói, ela é um processo. Por isso que você tem que perceber o outro. Então, para a gente poder ler o outro, ler o não dito, o não verbalizado, a gente precisa chamar, é o que ele chama de comunicação não verbal, é o que ele fala de que a gente precisa estar atento ao outro. Do contrário, a gente não consegue essa conexão. Outra questão que ele traz é que, para assegurar uma boa comunicação, ele fala que, claro, que a gente está falando aqui o tempo inteiro, é a via de mão dupla. Por quê? Essa via de mão dupla ela só materializa quando a gente ouve e é ouvido. Então, se eu só falar, aquela pessoa que você encontra, eu estou cheio de problema, não sei. Aí é uma competição. Eu não sei quem mais tem mais problema. Então, você não consegue. Você fala uma coisa, o outro fala outra. Aí você fala uma coisa que você quer esvaziar, o outro fala: caraca, eu quero falar, não deixa eu falar. Parecido futebol de rádio. Narração de futebol de rádio. Exato. É igualzinho. Então, assim, essa comunicação de mão dupla, ela só acontece quando se estabelece atenção. É outro que tem muito a ver com a questão da consideração com o outro. Se você não estabelecer consideração com o outro, ela também não se consolida. Né? Isso tudo o segundo viés. E o terceiro que ele colocou aqui, que eu acho que é a essência do mundo e da transformação da nossa comunicação, que a gente quer deixar aqui como semente para encerrar, é a questão da generosidade. Sem exercer a generosidade nesse processo comunicacional, né, a gente não consegue estabelecer esse elo e que a gente busca, né? A gente é afetado comunicando ou não. A gente é afetado e afeta o tempo inteiro, comunicando-se ou não. Né? O ato do silêncio, de não falar, também é uma comunicação, está dizendo muito. Então, ele fala da importância dessa clareza, dessa competência, tem muito a ver com a questão do ser assertivo sem ser agressivo. Então, esse processo comunicacional que você está trazendo, que eu acho que você trouxe maravilhosamente bem, eu acho que ele costurou bem nessa matéria, desse texto. Bem genérico o texto da Forbes, e eu achei muito, falei, nossa, caiu com uma luva para o que eu estava lendo nesse livro, né? Relendo, né? Porque eu já li ele há muitos anos atrás. Falo, gente, tem tudo a ver. E assim, com o que a gente quer, olha só a sintonia que gostosa. A gente se prepara para esse momento, né, Herbert? A gente construiu essa série juntos, pensamos nele. E claro que a gente não tem nada pronto, porque a realidade é dinâmica. A gente talvez tivesse pensado numa coisa e hoje veio outra. Mas a sinergia e o propósito que nos uniu de implantar sementes em cada encontro nosso, de afetar o outro, também estamos sendo afetados pelo real, né? Então, eu acho que, olha, obrigada, Lourdes. Obrigado, Lourdes. Empolgante. A gente aqui não para de falar. Assim, instigante mesmo a gente parar para ter esse momento para a gente, né? De entender como que a gente é capaz de mudar essa realidade. E aí, a boa notícia para a gente ir finalizando. Bem-vindo, Oliva. Oliva chegou aí. Para a gente ir finalizando, que nós temos aqui 2 minutos, gostaria que você deixasse um recado para a gente até a próxima série de diálogos. Eu ia até falar mais, mas
Deixa aí, que era para o próximo evento. Primeiramente, agradecer a todos. Eu acredito que hoje fica a reflexão, né? Você vê, né? Falar de sentimento é algo tão abrangente, mas é algo tão reflexivo. Então, eu quero desejar a todos que fique a reflexão de o quanto vale a pena nós repensarmos várias atitudes. Eu acho que eu também repenso a todo momento. Uhum. Eu me autoavalio a todo momento. Então, eu acredito que o autoconhecimento ele vem muito nessa questão de muito êxito, né? Tem que ser igual que nós conversamos aqui na live, né? Essa questão da assertividade, então o autoconhecimento, a assertividade nas palavras, né? Sem ser violento ou tóxico em qualquer situação. A questão da responsabilidade afetiva, que também é muito importante, né? Ter a Perfeito, responsabilidade excelente. de lembrar que a todo momento nós temos pessoas do nosso lado e algumas vezes escapa palavras, algumas escapa coisas que a pessoa não gosta, mas de como nós podemos conversar isso de forma transparente. Então, eu acredito que nós precisamos, por mais que seja uma obrigação, mas eu acredito que hoje, dentro desse cenário atual, né, de sociedade, há transparência. De como ser transparente com a sociedade. Então, acredito que, além de repensar a questão afetiva, vamos repensar o quanto nós estamos sendo transparentes com as pessoas e com nós mesmos. Uhum. Como é que nós estamos sendo francos consigo? Você acha que essa franqueza ela está sendo alta ou baixa? Eu Uhum. acredito que essa é a reflexão de hoje. Mas eu agradeço muito, Kelly. Agradeço muito, Kelly. Acho que essa série de diálogos ela nos está proporcionando viajar em vários assuntos. Você falou de uma pauta da questão do dose de imunidade, aquele trabalho maravilhoso que você também realiza, e você também teve a questão do câncer na sua vida, então acredito que também você, mais do que eu, pode falar da questão da superação, de quanto a adversidade ela vem para nós de uma maneira Uhum. muito singela e que o nosso ponto de vista nos elevam a querer superar, mas ao mesmo tempo a refletir, ao mesmo tempo, mesmo de uma situação adversa, poder levar uma experiência boa para as outras pessoas. Então, Uhum. acredito que hoje, como sociedade, nós precisamos começar a enxergar de uma outra forma, um ponto de vista um pouco mais de amor. Então, acho que o amor entra também aí. Perfeito. Olha que lindo que a Oliva coloca aqui. A autocompaixão. Oliva, essa palavra, ela é assim, a generosidade, a autocompaixão, ela é vital na nossa vida. E como o nosso tema aqui hoje é o que o corpo fala é porque a boca cala, a gente quer deixar o recado, vamos colocar para fora. Não guardem, mas com a Exatamente. sabedoria, sempre verbalizando. E ainda que falemos com o nosso corpo, e você falou da questão do quadro, né, do diagnóstico, a doença ela é uma materialização física, né, no físico, o impacto era na matéria, né? Tem também os impactos emocionais, né, na psique, que reverbera, né, externa pelo corpo, não tem jeito. Né? Uhum, Então, lógico. assim, seja qual for o caminho, a sementinha está plantada. Que nós tenhamos mais responsabilidade para com o próximo, que saibamos ler o corpo, o que o outro está dizendo para a gente, com mais generosidade para com o próximo e autocompaixão conosco, né? Não nos penalizarmos, porque nós somos humanos. Então, nos nossos espaços institucionais, nos nossos espaços relacionais, né, familiares, da comunidade, sejamos esse agente que afete e nos permitamos ser afetados também, positivamente. Com E aí certeza. fica aqui a nossa provocação da semana. O próximo encontro será em novembro. Vamos confirmar a data, Herbert, Sim, para o dia 29, se possível. 29. Não poderá Sim. ser dia 22, porque nós vamos fazer novidade. Vou para São Paulo, galera. Ouvidores em Ação em São Paulo. Dia 22, para visita técnica e cultural. Então, vamos passar a live
que é de encerramento do ano, vai ser um show, tenho certeza. E vamos caprichar também nesse próximo encontro. E já vamos convidar a galera para dia 20 agora, quinta-feira, uma live, um webinar live, eu chamo live com webinar, com cara de webinar, que é com uma pedra preciosa. O nome dela de estudo, Bárbara Cristal. E é o tema do momento, inteligência artificial. Então, quem quiser saber mais detalhes, corre lá no nosso Instagram e nas nossas redes sociais, que está lá um pouquinho do gostinho do que ela vai trazer para a gente. Então, a gente quer deixar aqui a nossa boa noite, né, Herbert? Para a sua família. Obrigada pelo carinho, por colaborar com a nossa rede, com o nosso movimento Ouvidores em Ação. Obrigada à audiência, quem for assistir posteriormente. Que bom que você chegou até aqui. Que a gente tenha deixado aí aquela sementinha, né? E que a vida é isso. A vida é um dia de cada vez. E que a comunicação, ela é tudo. Ela nos salva. E aí, vamos deixar mais um gostinho de Quero Mais para o próximo encontro, ainda em outubro, que é a nossa Arte em Movimento. Que é dia 27, com a Shirley. Depois da nossa série de diálogo, vamos esperar vocês também na Arte em Movimento, que é uma outra forma de expressar, de dizer, de se realizar, né? E existir nesse mundo. Muito obrigada, boa noite. Obrigada por todos que permaneceram aqui conosco. Muito obrigada. Vamos salvar e depois vamos colocar lá no YouTube. Aos pouquinhos vamos colocando tudo no YouTube. Muito obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Beijo a todos. Sorriso para depois a gente fazer aquela foto. Aí, vamos lá. A última live você não tirou a foto. Eu falei, tira a foto. Mas hoje nós vamos lá. Vamos tirar a foto. É assim, gente. Ao vivo é assim. Ok. Beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau.